Aí, maior vergonha, parceiro, perder pro Lanús, o São Cristóvão da Argentina. Time comandado pelo incompetente do Renato Gaúcho acaba de protagonizar uma das maiores vergonhas da história do Fluminense Futebol Clube. O time vagabundo, eu não tô falando o ser humano, o time do Fluminense vagabundo. Falei no outro jogo, falei, ó, se for eliminado para esse Lanús, convenhamos que é uma das grandes vergonhas da história do Fluminense. Nação, vamos acompanhar aqui o pessoal da Série C que foram eliminados da Sul-Americana aí pelo Lanús da Argentina. O pessoal ficaram bastante na bronca aí com o Renato Gaúcho, que já abandonou o barco, já pediu para sair. Vamos acompanhar aqui os desabafos, as reações dos tricolores da Nação. O pessoal estão bastante na bronca aí. Vamos acompanhar o vídeo até o final e deixe o seu comentário. Link na descrição aí de todos os canais como o crédito. Antes do vídeo, deixa seu like. Você que não é inscrito, inscreva-se no canal. Ative o sino das notificações para todos. Tamo juntos, vamos ao vídeo, hein? Aí, maior vergonha, parceiro, perder pro Lanús, o São Cristóvão da Argentina. Que vergonha, Fluminense frouxo, desarrumado. O time tava jogando bem no primeiro tempo, 1-0. O Renato tirou o Hércules, eu não tô entendendo. Aconteceu alguma coisa com o Hércules? Sentiu? Porra, não sei. O Everaldo tem que sair. Aliás, o Everaldo não tem que entrar mais. O Everaldo não pode mais botar a camisa do Fluminense. O Everaldo não pode mais pegar o túnel Santa Bárbara e passar em frente às Laranjeiras. Agora, outra coisa aqui, a lateral esquerda do Fluminense tem que ser benzida, irmão. Tem que ir lá na vovó Mironga, tem que benzer aquela parte do campo, porque é sempre a lateral esquerda que faz o Fluminense ser prejudicado, ser eliminado, perder jogo. Era com o Ourinho, era com o Diogo Barcelo, Danilo Barcelo, sei lá o nome daquela praga, era com o Pineda, era com o Egídio, agora é com essa praga desse Renê. Puta que pariu, bola no pé dele, foi dar o passe, deu o passe errado, contra-ataque dos caras, gol do Lanús. O São Cristóvão da Argentina. Meu irmão, eu fico revoltado. No futebol eu acredito muito em merecimento. E quando você junta covardia mais incompetência, o resultado é o que nós vimos agora, há pouco. O Fluminense acaba de ser eliminado da Copa Sul-Americana 2025 por um time de nível de segunda divisão do futebol brasileiro. O Fluminense proporcionou hoje no Maracanã uma das maiores vergonhas da sua história. A gestão Mário Bittencourt, comandada pelo seu Renato Gaúcho, pelo seu Renato Portaluppi, acabei de quebrar o seu boneco agora. O time comandado pelo incompetente do Renato Gaúcho acaba de protagonizar uma das maiores vergonhas da história do Fluminense Futebol Clube. Olha o que vocês fizeram. A junção de merdas que vocês vinham fazendo jogo após jogo. Aí quem reclamava estava errado, né? Quem reclamou depois da vitória mentirosa contra o Vitória da Bahia, estava errado, né? Só reclama. Reclama na derrota, reclama na vitória. Tinha motivo para elogiar esse trabalho de merda, né? Tínhamos motivo para elogiar esses incompetentes, né? Esses incompetentes, né? Renato, o teu trabalho é uma merda. Você não é nota 10. O teu trabalho não é nota 10. O teu trabalho, Renato, é uma merda. Você é um paneleiro fudido. Você escala mal. Você treina mal. O teu trabalho é uma merda, Renato Gaúcho. Você, Mário Bittencourt, você se perdeu no personagem. O Fluminense consegue cair contra a Laú, contra o Lanús, no Maracanã. Consegue cair contra o Lanús. Uma vergonha, né? Torcedor humilhado no estádio. O cara chegar no Maracanã e ver essa porcaria. O time vagabundo. Eu não tô falando o ser humano. O time do Fluminense vagabundo.
vagabundo. Às vezes dá uma alegriazinha, a gente fica feliz. Ganhou do Vitória, Deus sabe como. O Gabriel Amaral fez uma pergunta muito boa. O Lanús tem uma folha de 2 milhões. O Fluminense tem uma folha de 20 milhões. Como que a folha do Fluminense é mal feito, né? A quantidade de bagre que tem ali. Eu fico com pena do Thiago Silva nesse cenário aí. Estamos no ar aqui para falar dessa eliminação do Fluminense no Maracanã contra o Lanús. Terminou agora há pouco, 1-1, fora o baile. Fora o baile. Quais serão as piadas do dia do Renato hoje na entrevista coletiva? Depois dessa vergonha. Não tô falando hoje, né? Falei no outro jogo. Falei, se for eliminado para esse Lanús, convenhamos que é uma das grandes vergonhas da história do Fluminense. Gente, esse time do Lanús é horroroso. É horroroso. E o Fluminense do Renato Gaúcho conseguiu fazer parecer um bom time ali nos 20 minutos finais. É um time com 6 vezes o orçamento de salários pagos aos jogadores, à comissão técnica. O Fluminense gasta por ano com futebol profissional 6 vezes mais do que o Lanús. É como comparar um grande do Campeonato Brasileiro com um time na rabeira da Série B ou até ali nas primeiras posições da Série C. O Lanús tem um orçamento, 1/6 do orçamento do Fluminense. Com todo respeito ao Lanús, que mereceu a classificação. Foi inferior a maior parte do tempo, mas não tem nada com isso. Futebol é bola na rede. Classificação limpa. E repito, no fim ainda deram um pouquinho de azar. Deram sorte na cabeçada do cano, na trave, mas foi só isso. Porque no fim ali, quem teve muito mais perto de ganhar o jogo foram eles. Tá aí, nação, os tricolores aí na bronca com Renato Gaúcho, na bronca com os jogadores. Renato Gaúcho que já abandonou o barco, né? Já caiu fora, já pegou o seu banquinho e saiu de mansinho. Nação, engraçado como o Renato Gaúcho, ele falava, né? Toda vez que ia jogar contra o Flamengo, ficava questionando, tocando sempre nesse ponto aí dos investimentos, né? Time que tem mais investimentos, contrata quem quiser, tem 30 jogadores. Olha só a diferença do investimento. Ele sempre ficava falando essas bobagens, né? Era de costume antes do jogo e depois do jogo ele ficar chorando, falando essas merdas, né? Vamos mandar a real. E agora ele perdeu para o Lanús, mano. Olha só o que o amigo ali, Vilela falou, que teve uma pergunta lá na entrevista, falando sobre essa diferença de investimentos, como por exemplo da folha, né? A folha salarial do Lanús, que é de 2 milhões, e a do Fluminense de 20 milhões. E agora, o que é que ele vai falar? Apesar de ter abandonado o barco, será que em algum momento, em alguma outra entrevista, em outro time, quem sabe ele vai explicar isso aí? Será que ele vai se desculpar por ter falado tantas merdas quando joga contra o Flamengo, por exemplo? Toda vez que ele ia jogar contra o Flamengo, ele ficava com esses argumentos. E agora ele perdeu para o Lanús, que tem 2 milhões na folha salarial, e o Fluminense tem 20 milhões, como informou aí o amigo Vilela. É uma piada, né? Outra coisa, só para fechar aqui, o que tem de influenciadores do Fluminense que se preocupam bastante com o Flamengo e esquece essa M, que é o time deles, com todo respeito à instituição, mas o elenco em campo é uma M, eles mesmos estão falando, o time é uma M, e se preocupam bastante com o Flamengo. Por exemplo, o caso de Bruno Henrique. Você abre ali as redes sociais, o que tem de torcedores do Fluminense falando, é um absurdo, é isso, é aquilo. A questão do cartão aí na Libertadores de Gonzalo Plata. Você abre ali a mesma coisa, abre as redes sociais, estão lá os torcedores do Fluminense, os influenciadores do Fluminense se preocupando bastante com o Flamengo. Falam mais do Flamengo do que do próprio Fluminense. Se preocupem mais com o time de vocês, se preocupem mais com a M de vocês. Eu acho que é uma boa ideia, né, na minha opinião. Se preocupem mais com o time de vocês. Nação, coloque seu comentário abaixo aí, nação. É muito importante aqui para o nosso canal. Muito obrigado você que chegou até aqui. Muito obrigado pela moral. Tamo juntos. Saudações rubro-negras. Isso aqui é sempre Flamengo, hein? Até a próxima.